Este lugar, que deveria ser um centro de reabilitação comum, é considerado o inferno por todos os jovens problemáticos do país. Aqui, não importa se você já foi um líder do submundo ou um filho de um burocrata com influência. Ao chegar aqui, sua identidade se resume a um animal completamente. Não só você passará por um treinamento físico intenso e ininterrupto durante todo o dia, mas até mesmo as mais básicas funções de falar como um humano e comer comida humana não são permitidas. Você só pode emitir sons de porco e desfrutar de comida de porco. E eles, com base na natureza do tipo de crime, colocarão diferentes letras de identificação no peito de cada jovem problemático. Quanto mais alta a classificação da letra, maior a intensidade de reabilitação necessária. E o ciclo de reabilitação é até que eles sejam considerados completamente mudados. Assim como Zhao Shangzu, o ex-líder de gangue juvenil, que até a polícia temia, até se tornaram retardados que nem sequer controlam suas próprias fezes e urina. Só então são considerados completamente livres de si mesmos, apenas pela existência da Lei de Proteção ao Menor. Os adolescentes da Coreia do Sul. Suas taxas de criminalidade gradualmente se tornaram incontroláveis. Não apenas os guiando para professores no caminho certo. Tornaram-se alvos de violência, mesmo ferindo alguém ou matando alguém. Eles não teriam escrúpulos, porque sabiam que com a Lei de Proteção ao Menor, eles não receberiam punição alguma. Isso resultou que nesta era, não havia mais adultos para corrigir os erros das crianças. Com medo de retaliação, os adultos não ousavam intervir, tornaram-se cautelosos diante das crianças. E tudo isso mudou após Zhao Shangzu ser eleito presidente. Ele aboliu a Lei de Proteção ao Menor, promulgou um novo decreto, chamado Educação para a Reforma, chamado Reforma e Ensino da Reabilitação. As punições severas tornaram-se coisa do passado para os jovens. Se cometerem crimes, eles passarão pelo treinamento de renovação das 100 nações, até que se determine que eles foram completamente renovados pelas 100 nações. Eles só então se reintegrarão à sociedade como indivíduos. Em resumo, se as palavras não surtirem efeito, então medidas disciplinares centralizadas tornam-se o único método. Mas, curiosamente, este grupo de jovens hoje está na fila voluntariamente no pátio para redimir seus pecados. Os adultos que observam pensam que eles mudaram, mas, na verdade, o objetivo deles é obter um certificado de redenção. Porque um certificado de redenção pode ser trocado aqui com o protagonista Lee Min-chiu por 5.000 won coreanos. E a primeira coisa que eles fazem depois de obter o certificado é vir até Lee Min-chiu para trocar por dinheiro. Este é o negócio que o protagonista Lee Min-chiu está fazendo atualmente. Comprar 5.000 won coreanos por 10.000 won coreanos. Um cartão de morto e um certificado de redenção. No entanto, seu objetivo era apenas para aqueles certificados de redenção. Porque um certificado de redenção vale cerca de 12.000 won no mercado. Ele lucra exatamente através desta recompra de intermediário. Ele sabia claramente que este era um ato criminoso, mas ele não tinha medo algum. Porque pessoas como ele, menores de idade, na pior das hipóteses, receberiam apenas uma carta de advertência. O mais perigoso é prestar atenção aos olhares de outros jovens delinquentes. E Lee Min-chiu, que estava feliz diante de Lee Min-chiu, foi subitamente atingido por um pé na parte de trás. Antes que outros pudessem reagir, um deles foi chutado. Vários jovens delinquentes se aproximaram de Lee Min-chiu. Você deve ter ganhado bastante dinheiro recentemente. Lee Min-chiu olhou para os jovens delinquentes e praguejou que era uma droga. A coisa que mais temia aconteceu. Por lucrar com o crime e ser cobiçado por outros, ele também não conseguirá nada. Desafiando esses delinquentes para a nova lei recém-promulgada. Eles não dão a mínima. O que chamam de reforma e renovação são apenas palavras ao vento. Neste momento, o Huang Yimou aproveita a oportunidade. Dispara várias bombas de fumaça fedorentas. E Lee Min-chiu está sob seu pé, desfrutando dessa humilhação odorífera. Huang Yimou pergunta se ele ganhou dinheiro e não sabe compartilhar com os outros. Ou é porque Shangzu foi para o reformatório que você se tornou tão audacioso? Com um cuspe, ele o atira no rosto de Lee Min-chiu.
Li Mingxiu, humilhado, treme de raiva. E grita que sem a presença de Zhao Shangzu, ele seria um inútil. Huang Mao diz que é claro que sabe. Shangzu é ainda mais assustador do que ele, certo? Mas, por acaso, Shangzu sairá hoje. O medo de Li Mingxiu congelou instantaneamente. Zhao Shangzu é o chefe de gangues de delinquentes juvenis da região. Todos aqueles que ele machucou passaram por torturas dolorosas. Mas ninguém ousou se considerar uma vítima, porque todos temiam a vingança de Zhao Shangzu. E Li Mingxiu não era exceção. Seu olhar feroz era suficiente para fazê-lo tremer. Vendo Li Mingxiu paralisado de medo, Huang Mao começou a provocação. Se você não quer irritar o mau humor de Shangzu, então pague rapidamente. Li Mingxiu, enquanto vasculhava a mochila, disse que não havia problema. Não, no segundo seguinte, ele tirou um aviso para esse grupo de valentões. Huang Mao ficou furioso e o chamou de filho da puta. Ele o chutou com força no abdômen. Em seguida, uma série de socos e chutes enquanto ele estava no chão. Você acha que ninguém pode te controlar porque Shangzu não está aqui? Você realmente acha que eu sou um idiota fácil de intimidar? Huang Mao, sentindo-se cada vez mais insatisfeito, depois de provocar a pá colocada ao lado. Hoje ele estava determinado a dar uma lição dura a Li Mingxiu. Adolescentes desordeiros ao lado o lembram de se acalmar. Se a situação sair do controle, ele seria enviado para instituições como centros de reabilitação. Huang Mao afirmou que não tem medo de instituições como centros de reabilitação. Para mim, basta agir de forma mais dura. E posso sair a qualquer momento. Agora, ele só quer bater em Li Mingxiu até que ele se mijou nas calças. Mas quando Huang Mao, que estava prestes a atacar, foi bloqueado e sofreu o preço de ser chutado. O presidente do conselho estudantil, Jian Yuxin, apareceu e disse que a violência escolar é proibida aqui. Depois de dizer isso, ele ajudou Li Mingxiu, que estava no chão. E aqueles adolescentes desordeiros também reconheceram sua identidade. E agora, Huang Mao, ainda não se importou com nada. Pegou a pá e avançou contra Jian Yuxin. Hoje vou matar vocês e continuar meu caminho. Jian Yuxin desviou da pá. Perguntou a Huang Mao se ele realmente queria matá-lo. Em seguida, uma mão agarrou o ombro de Huang Mao. Com um golpe de ombro, ele o subjugou violentamente no chão. Você acha que consegue arcar com as consequências de um assassinato? Huang Mao, vendo que não era páreo, imediatamente chamou os outros. Não vão se apressar. Imediatamente, 3 capangas de Huang Mao avançaram contra Jian Yuxin. Com meus capangas, éramos apenas capangas. Foi derrubado um por Jian Yuxin. O gordinho de laranja tentou um ataque surpresa, mas foi pego por Jian Yuxin, que se abaixou e agarrou. Então o pegou com as 2 mãos e o atirou em suas mãos. Usando uma força emprestada, um arremesso por cima do ombro o atingiu violentamente no chão. Após acertar o último, Jian Yuxin não hesitou nem um pouco. Continuou correndo em direção ao último delinquente. Mas o último delinquente, vendo a situação, foi derrubado e pediu misericórdia. Ele também se aproximou de mim, mas na escola ele só fingia ser durão. Mas, infelizmente, ele não escapou de uma boa surra. Li Mingxiu pegou sua mochila e suspirou. Perguntou a Jian Yuxin se não era proibida a violência escolar. Diante da pergunta de Li Mingxiu, ele virou a cabeça para olhá-lo. Então, sorrindo, disse que nessa hora deveria me chamar de irmão. Li Mingxiu andou para frente de cabeça baixa, dizendo que ele não era mais seu irmão. Metendo o nariz onde não devia, ficar perto dele só o envolveria em problemas. Jian Yuxin disse que ele não era um problema, mas sim seu irmão. Não importa o que Li Mingxiu pense, eles sempre serão irmãos inseparáveis. Li Mingxiu ficou em silêncio ao ouvir isso. Então disse que de qualquer forma, eles deveriam jogar fora aquele relógio. Se eles fossem criados em uma família rica, eles deveriam trocar o relógio. Ele até se sentia envergonhado. Jian Yuxin coçou a cabeça e disse que não se importava. E que o relógio em seu pulso era o que mais precisava ser substituído. Li Mingxiu voltando para casa. Ele ainda se arrependia da agressão de Jian Yuxin. Seria ruim se ele fizesse Jian Yuxin não poder ir para a universidade por causa dele hoje. Jian Yuxin, mesmo sendo o presidente do conselho estudantil, era um estudante com admissão garantida em uma universidade. Seu nome original era Li Xianxiu, o irmão de sangue de Li Mingxiu, adotado pela família Fu muitos anos atrás. E Li Mingxiu permaneceu no orfanato.
Por isso, ele acreditava que seu irmão não deveria mais ter nada a ver com ele. Ele deveria seguir o caminho que lhe pertencia. E Lee mentiu, ele mesmo, encontraria seu próprio caminho para sobreviver. E nesta caixa de doação médica abandonada estão seus meios de sobrevivência. Aqui estão todas as suas economias: 3,4 milhões de won coreanos. Ainda faltam 6,6 milhões de won para atingir a meta de 10 milhões. Então ele pensou se deveria ir a outras escolas para obter certificados de redenção, porque a próxima revisão em sua própria escola levaria mais 3 meses. Quanto ao motivo de ele estar tão obcecado em ganhar dinheiro dessa maneira, isso remonta a 2 anos atrás, quando ele saiu do orfanato. Naquela época, embora o país lhe tenha dado 5 milhões de won coreanos como subsídio, apenas com esse dinheiro não daria para comprar nem o banheiro de uma casa. E para crianças menores de idade como ele, era difícil conseguir emprego. Portanto, embora ele soubesse que era um crime, era a única maneira de ganhar dinheiro rapidamente. Quando Lee Min-chiu colocou o dinheiro, ele ouviu passos. Não se sabia quando Hwang Mao apareceu atrás dele. Ele agarrou os ombros de Lee Min-chiu e disse: "Quer que eu te conte algo interessante? Se for pego, o dinheiro ganho com o crime será confiscado pelo Estado." Depois de falar, ele começou a rir no ouvido de Lee Min-chiu. Lee Min-chiu o questionou sobre o que ele realmente queria. Hwang Mao disse a ele que não o deixaria mijar nas calças toda vez que o visse. Ao mesmo tempo, na sala barulhenta onde Jian Yushin estava, o professor correu de repente para pedir silêncio, pois tinha algo a anunciar. Que Zhao Shangzu, que estava na instituição de reabilitação, havia retornado. Ele achava que Shangzu realmente havia refletido seriamente sobre seus desejos, pedindo aos alunos que o ajudassem a se readaptar à vida escolar. Os alunos que ouviram começaram a cochichar. Alguns disseram que se Shangzu ouvisse isso, o professor seria repreendido novamente. Outros disseram que a instituição de reabilitação não tinha nada de especial, que ele saiu em 4 semanas. Mas a cena seguinte os deixou estupefatos. O líder do grupo de delinquentes juvenis de que os alunos se lembravam e um homem que fazia todo o mal, agora se tornou uma figura batida em uma cadeira de rodas. Mais ainda, ele gritou excelente, como se estivesse revigorado. E diante de toda a turma, um fluxo quente jorrou de sua virilha. Nesse momento, os alunos perceberam que esta nova adaptação, desde então, é especial. Parece não ser mais a brincadeira de antes. Ao mesmo tempo, em outro lugar, no orfanato, a polícia isolou uma entrada de beco, com uma multidão cercando o local. Um caso de assassinato havia ocorrido aqui. Jian Yushin, que participa da festa de alunos de hoje no quartel-general das 4 estações, pode saber. Porque parece haver um engarrafamento causado por um acidente adiante. O lugar que Jian Yushin mencionou era o orfanato onde ele morava. Nada de ruim deveria acontecer. Mas neste momento, ele pareceu ter visto algo. Ele abriu a porta do carro imediatamente com pressa. O relógio caído no chão era exatamente de seu irmão, Lee Min-chiu. Nesse momento, um mau pressentimento invadiu seu coração. Ele rapidamente abriu caminho pela multidão e correu. Mas a cena à sua frente fez suas pupilas se contraírem instantaneamente. Lee Min-chiu já tinha sido preso pela polícia e algemado. E de acordo com o artigo 243, revisado pela nova lei especial, ele será enviado para a gestão centralizada no Centro de Reeducação revisado pela nova lei. No Tribunal de Quarentena Juvenil do Centro de Reeducação revisado pela nova lei, o juiz gritou com Lee Min-chiu, dizendo que ele era incurável e não mostrava nenhum sinal de remorso. Não se esqueça que você está nesta posição agora por assassinato. Lee Min-chiu baixou a cabeça e não ouviu a explicação, dizendo que não tinha matado ninguém. Mas o juiz não deu ouvidos. Ele apenas pegou o tijolo com suas impressões digitais e manchas de sangue, assim como os crimes que ele cometeu até agora. E disse que se matasse alguém por roubar, assaltar ou simplesmente por não gostar de alguém, então haveria um grande número de corpos neste mundo. Ele cometeu crimes porque não conseguia confiar em adultos. Ele deveria aprender a pedir ajuda aos adultos. Portanto, de acordo com o artigo 28 da Lei de Reeducação revisada pela nova lei, a sentença será executada imediatamente. Ele irá para o centro de reeducação com esta van de jovens criminosos. Os guardas na van sorriam e pediam para eles ficarem quietos. Já estávamos perto do destino. Em pouco tempo o ônibus chegou ao destino. O grupo de adolescentes à frente não sentia o menor senso de perigo. Em vez disso, reclamavam de como dormiriam no ambiente precário. Mas à medida que o ônibus avançava,
Eles descobriram um grupo de garotas com corpos esculturais. O olhar fez seus corações dispararem. Eles até começaram a esperar ansiosamente pelo futuro, fazendo escolhas sobre como seria a vida ali. O instrutor rapidamente os mandou se acalmarem. Este é o Centro de Reforma para Jovens Delinquentes Femininas. O nosso prédio fica em outro local. Nesse momento, Lee Min-chiu encostou-se à janela, em silêncio. Em sua mente, ele ainda se lembrava do que o juiz disse. Acredite nas palavras dos adultos. Mas mesmo que ele tivesse dito a verdade, ninguém o acreditou. Como ele poderia acreditar nos adultos? O ônibus chegará em breve ao Centro de Reforma para Jovens Delinquentes Femininas. Inicialmente, este grupo de jovens problemáticos agiram com arrogância com os instrutores locais, mas a cena seguinte os deixou de boca aberta. Um grupo de jovens com tatuagens por todo o corpo e corpos musculosos estava correndo e chorando amargamente. Enquanto corriam, emitiam sons de vários animais diferentes. Estes jovens que acabaram de chegar e ainda não se adaptaram. Edifício Donta. Há um instrutor aqui, como se tivesse descoberto algo. Ele imediatamente assustou a todos com um grito, parando o exercício. Em seguida, viu-se apenas aqueles jovens criminosos com marcas de letras vermelhas pintadas nos peitos, parados perfeitamente no lugar, sem ousar um movimento mínimo. Em seguida, o instrutor gritou alto, expressando respeito ao diretor. Todo o pessoal faz a saudação. Em seguida, este grupo levantou os braços em uníssono para saudar. O diretor disse sem expressão: jovens recrutas, preparem-se para formar fila. Ao ouvir isso, Lee Min-chiu e os outros ficaram confusos. Eles também precisam fazer isso? Nesse momento, o diretor fez uma cara de mau sorriso. Em seguida, ele disse: vá em frente. Assim que as palavras saíram, causaram imediatamente o riso dos jovens criminosos recém-chegados. Mas uma ordem aparentemente simples fez com que os outros jovens criminosos se deitassem no chão em grupo. Este modo, semelhante a animais, fez com que os recém-chegados discutissem. Ele não sabia sobre a lei de proteção à juventude? Nesse momento, o diretor apontou para eles e disse: parece que ainda há algumas pragas que não obedecem. Em seguida, gritou: porquinhos! Em seguida, apenas se ouviu o som de porcos gritando continuamente do grupo de jovens criminosos deitados no chão. Em 10 minutos, eu vou transformar essas pragas em polpa. Assim que as palavras saíram, um jovem criminoso recém-chegado ainda queria refutar. No segundo seguinte, um punho atingiu seu rosto. Lee Min-chiu e os recém-chegados ficaram boquiabertos com a cena. A matilha de jovens delinquentes rugiu como lobos famintos, avançando lentamente sobre eles. Parecia que queriam descarregar toda a humilhação e raiva acumuladas na instituição sobre estes recém-chegados. Em pouco tempo, a maioria deles já estava sendo oprimida. O diretor disse que gostava muito desta situação. Portanto, a partir de agora, vocês não são mais prisioneiros, mas foram elevados de prisioneiros a servos. Podem falar como pessoas normais. Neste momento, a matilha de jovens criminosos falou de forma humana há muito tempo, respondendo claramente. Lee Min-chiu, astutamente, deitou-se no chão e fingiu-se de morto. Os restantes estavam a ser perseguidos pelos lobos, ou correram para os instrutores próximos em busca de ajuda. Não se deixe enganar pelo sorriso constante dos instrutores. Mas eles também odiavam essas escórias e degenerados da sociedade. Portanto, a violência tornou-se o seu único meio. Controlo subtil da força e golpes que evitam os pontos vitais. Violência sem intenção de matar para atingir o resultado de uma lição. Lee Min-chiu viu tudo isto. Afinal, ninguém quer ser um assassino. Ele também não. Mas, neste momento, o diretor apareceu de repente à sua frente. Muito intenso. Rapaz, acabaste de chegar, deverias estar em pânico, como disseste. Mas estás aqui a usar essa inteligência astuta. Lee Min-chiu, que estava prestes a explicar ao diretor, tentou pedir desculpas, mas foi pisoteado na cara com um pontapé. Não há necessidade de se desculpar, eu gosto de ratos espertos que escorregam. A partir de agora, você é um rato, e vai me divertir. E Lee Min-chiu só vai conseguir fazer barulho de rato, xixi. Sem outra opção, Lee Min-chiu só pôde fazer isso. Neste momento, 2 instrutores vieram relatar que já tinham arrumado todos. Então este grupo de adolescentes criminosos recém-formados foi arrastado, despido e ajoelhado em um monte. E em seguida, virá a etapa de avaliação deles. Do outro lado, Jian Yuxin encontrou uma casa adequada.
Ele bateu na porta por um longo tempo e não obteve resposta. Então ele tirou uma tesoura e planejou arrombar a fechadura da porta dessa maneira. Em breve, ele abriu o portão com facilidade. Essa habilidade de abrir portas ele dominou desde criança. Quando criança, ele e seu irmão mais novo, Li Minxiao, frequentemente invadiam casas vazias. Minxiao ficava de vigia no corredor, enquanto ele roubava qualquer coisa de valor da casa. Em apenas 5 minutos, eles conseguiam roubar furtivamente todos os objetos de valor de uma casa. Eles repetiram o furto em residências por vários anos, até serem pegos pela polícia e enviados para um orfanato, quando essa vida parou. Jian Yushin nunca mais pensou em fazer isso desde então. Mas hoje, o propósito de sua vinda não era roubar, mas sim encontrar o paradeiro do irmão. E o homem à sua frente, com as mãos amarradas, deitado na cama, Shang Tzu, era a pessoa que atualmente sabia seu paradeiro. Shang Tzu deitou-se na cama chorando e disse: "Eu fiz cocô de novo, fiz de novo." Olhando para o jovem magro diante dele, Jian Yushin não pôde deixar de pensar em que tipo de sala de reabilitação poderia ter te transformado assim. Dizem que você bateu a cabeça ao cair da estrada, mas não parece haver nenhuma lesão ou fratura no seu corpo. Temo que haja outra razão para você estar assim, certo? Mas o Shang Tzu de agora não consegue entender o que está sendo perguntado de medo. Apenas grita que precisa defecar. Vendo isso, Jian Yushin deu um tapa na cabeça dele. Para você, apesar de ter ficado apenas 4 semanas, eu não sei quando meu irmão poderá sair. Então responda a minha pergunta rapidamente. Jian Yushin estava extremamente ansioso naquele momento. Por que Shang Tzu, que não fez nada de errado, ficou assim depois de apenas 4 semanas? Ele não se atrevia a pensar em como seu irmão estaria quando saísse. Mas Shang Tzu agora era um tolo com deficiência intelectual, e não lhe daria nenhuma resposta. Sentindo apenas dor, ele continuou dizendo que estava errado e que não batesse mais. Jian Yushin percebeu que esse cara estava realmente catatônico. Perguntar mais seria apenas uma perda de tempo. Mas então ele descobriu algo em Shang Tzu. Essa descoberta foi um símbolo de letra pintado no peito de Shang Tzu. Essa marca é uma letra que cada jovem infrator recebe ao entrar no centro de reabilitação. É uma avaliação da pele dada pelo diretor com base na gravidade do caso de cada jovem. O diretor olhou em volta e descobriu que os que vieram desta vez eram apenas alguns personagens insignificantes. Mas de repente, ele percebeu um par de pessoas diferentes. Eram Li Minxiu. Ele se levantou excitado e gritou: "Eu sabia que meus olhos não me trairiam. Parabéns, rato Li Minxiu. Você é mais violento do que parece. Eu não esperava que você fosse o único nesta remessa. Você terá um tempo especialmente agradável durante o treinamento." Neste momento, Li Minxiu sentiu uma forte sensação de crise subindo em seu coração. Um garoto magro, constantemente intimidado, foi erroneamente condenado por assassinato e enviado para um centro de reeducação. Aqui, ele não apenas recebeu o apelido de rato pelo diretor, mas também foi o único tigre em luto entre os jovens criminosos desta remessa. Isso significava que Li Minxiu receberia um tratamento diferente dos outros aqui. E seu amigo Jian Yushin, para encontrar o centro de reeducação, foi para a casa de Zhao Shangzu. Mas o Shangzu de agora, após um mês de educação no centro de reeducação, já se tornou um inútil que não consegue controlar nem as fezes e a urina. Sabendo que não obteria informações daqui, Jian Yushin, depois de perguntar por aí, chegou à entrada do rigoroso colégio feminino. Neste momento, um grupo de meninas que acabaram de sair da escola caminha alegremente. Uma das meninas parece ter descoberto algo extraordinário. Ela rapidamente chamou a amiga que ainda estava comendo. Corando, ela a fez olhar naquela direção. Neste momento, Jian Yushin estava sentado em uma bicicleta lendo um livro. Devido à sua aparência despojada e bonita, as duas meninas instantaneamente se transformaram em garotas fofas e vieram conversar. A garota de máscara perguntou com um olhar ambíguo se ele era um estudante de intercâmbio. Jian Yushin tirou os fones de ouvido e disse: "Desculpe, ele não era." E perguntou se poderia lhes perguntar algumas coisas. Mas o sorriso que ele deu inadvertidamente, imediatamente despertou o coração da primavera dentro delas como jovens garotas. Elas disseram que não só poderiam responder às perguntas dele, como também dariam seus endereços residenciais de presente. Jian Yushin explicou que estava procurando por alguém chamado Juyumin. Mas ao ouvirem o nome, os rostos das garotas mudaram repentinamente. Apontaram em meio à multidão e disseram: "Você não veio procurar essa maluca, veio?"
Ela acabou de sair da casa de detenção. No segundo seguinte, percebendo o olhar de Ju-Yumin, elas imediatamente se assustaram, baixaram os dedos e começaram a se afastar propositalmente. Confirmando seu alvo, Jian Yushin deu um passo à frente e bloqueou Ju-Yumin. Ju-Yumin, que foi bloqueada, perguntou se ela precisava de alguma coisa. Jian Yushin disse que tinha algo sobre a casa de detenção que queria que ela entendesse. Ao ouvir sobre a casa de detenção, Ju-Yumin a empurrou com força e mandou-a embora rapidamente, para não incomodá-la. Nesse momento, Jian Yushin baixou a cabeça e explicou que não teve a intenção de ofender. Mas seu irmão mais novo foi mandado para este lugar. Mas Ju-Yumin não amoleceu ao ouvir isso. Quando Jian Yushin duvidou se tinha perguntado de forma muito direta, um capacete de moto foi jogado em sua direção. Ju-Yumin disse para ela entrar no carro primeiro. Ela achava que não deveriam falar sobre a casa de detenção aqui. Jian Yushin perguntou o que a fez mudar de ideia. E o motivo é que o irmão do gigante ainda está lá. Quanto ao centro de detenção, ela só pode descrever em 2 palavras. Essas são: inferno. Os jovens infratores recém-chegados ao centro de detenção já passaram por 3 horas de treinamento de alta intensidade. Todos os músculos de seus corpos tremiam incontrolavelmente. Eles só esperavam que o maldito castigo físico acabasse logo. Mas no segundo seguinte, com a ordem dos instrutores, Li Mentiu gritou com o som de um rato sibilando, enquanto os outros gritavam Jiao Shou. Mas os instrutores os repreenderam por gritarem errado. Ao gritar 1, deveriam gritar Jiao Shou. Ao gritar 2, deveriam gritar ou Yai Shou. Portanto, sob as ordens repetidas dos instrutores, os jovens infratores começaram a gritar Jiao Shou e Ouig enquanto faziam agachamentos. A situação de Li Mentiu não precisava ser tão complicada. Ele só precisava emitir continuamente o som de um rato. O som de Jiao Shou dos animais de estimação de Shen Tão deixou o diretor no palco com um rosto de prazer. Ele achava que o Jiao Shou dos animais de estimação era sempre tão bonito. Um jovem infrator caiu no chão por falta de força. O que o aguardava eram os gritos de repreensão dos instrutores. Em seguida, Gaoan gritou que todos os que ficassem para trás recomeçassem. O jovem infrator disse que sua barriga doía muito, pedindo ao instrutor para deixá-lo ir ao banheiro. O instrutor disse que ele estava bastante arrogante quando se mudou. Agora ele não consegue nem se adaptar a isso. Isso também foi porque o diretor descobriu a situação aqui e parou o instrutor. Ele se aproximou dos jovens infratores e disse: "Você certamente suportou por muito tempo antes de falar. Então não tenha medo, levante-se. Vou te dar uma chance de ir ao banheiro." Então ele perguntou à multidão: "Mais alguém quer ir ao banheiro?" Vendo o diretor tão compreensivo, a multidão começou a responder em massa. Logo, uma longa fila se formou para aqueles que queriam ir ao banheiro. O instrutor ao lado continuava perguntando quem mais queria ir ao banheiro. Se eles não forem agora, não haverá outra chance. Como ninguém respondeu, o instrutor ordenou que o restante do pessoal retomasse o treinamento. Li Mentiu, em formação, pensou que se ele os mandasse ao banheiro, se aqueles que não fossem continuassem treinando, então todos fingiriam dor de barriga e desistiriam. Assim como algumas pessoas já estavam sendo espertas. E o diretor antes parecia que ia matá-los. Agora, este comportamento deixou Li Mentiu muito confuso. Afinal, bondade sem custo é como árvores anônimas nas montanhas. Quanto mais doce e tentador, mais pessoas sucumbem à tentação e colhem. Então, após pensar um pouco, Li Mentiu levantou a mão e disse com firmeza. O instrutor correu e perguntou seu nome e o que ele queria fazer. Li Mentiu ainda só emitia sons de rato. Até que o instrutor lhe ordenou que falasse como gente. Só então ele disse que as suas pernas tinham parado de doer subitamente e que queria voltar a treinar. O instrutor de disciplina agarrou-lhe violentamente o pescoço. Não penses que isto é uma brincadeira. Li Mentiu explicou que talvez tivesse exercido demasiada força. O susto fez com que ele quisesse ir à casa de banho. Mas que agora estava tudo bem. Se voltares, serás um idiota. Vou ficar de olho em ti. Li Mentiu, que saiu da fila para ir à casa de banho, foi ridicularizado por outros jovens delinquentes. Mas Li Mentiu sabia bem. As pessoas aqui tratam-nos como gado. Ir à casa de banho é uma coisa de humanos, não tem nada a ver com gado. Em breve, os jovens delinquentes que queriam ir à casa de banho foram colocados de lado. O diretor estendeu a mão gentilmente e disse: "Tanto humanos como animais precisam de ir à casa de banho.
Segurar isso causará problemas. Lee Min-chiu teve 30 minutos de descanso. Assim que isto foi dito, o grupo de jovens delinquentes que se apressavam para a fila da casa de banho sorriu vitoriosamente. Mas então o diretor de repente apontou para eles e disse: o que estão vocês a rir? Eu não estou a falar de ti, mas sim daqueles que desobedeceram, que agora podem descansar. Quanto a vocês, vão começar o treino de humilhação corporal agora. Neste momento, Lee Min-chiu sentiu-se extremamente aliviado. Ainda bem que percebi a anomalia e decidi desistir. Os milípedes são artrópodes da subordem dos esquilópodes, entre os artrópodes. Eles têm basicamente 15 pares de pernas, podendo ter até 177 pares de pernas. São seres inferiores a humanos e feras. E este grupo de jovens delinquentes prosseguirá com a cabeça nas nádegas, com as mãos atrás da cabeça. E se alguém cair no caminho, terá que recomeçar a contagem. Este é o banheiro digestivo totalmente automático que este querido diretor montou para eles. Durante o processo, eles também têm que suportar os espancamentos constantes dos instrutores. Vocês, insetos, não queriam cagar. Por que ninguém está cagando agora? Rapidamente, 30 minutos se passaram. Os instrutores lavaram seus corpos com água fria, para evitar que o cheiro recém-formado poluísse este ar. Os jovens delinquentes, que há 3 horas eram como feras, agora se tornaram cordeiros para o abate, com o som de aula encerrada ressoando pelo alto-falante. Esta aula de treinamento de hoje chegou ao fim. Em seguida, virá a hora das refeições e da distribuição dos dormitórios. Lee Min-chiu olhou para a comida em seu prato, que parecia comida de porco, e pensou com dúvida: isso é algo que um ser humano pode comer? Sem ação, sem participação. Animais que comem como aves de capoeira. Antes da refeição, um instrutor exigiu que cantassem uma canção de gratidão. Enquanto Lee Min-chiu pensava com dúvida: o que é uma canção de gratidão? A vida do instrutor me fez pensar. Os professores sorriram e começaram a cantar em coro. Não somos humanos. Somos porcos e cães. O que nos dão é o que temos. Essa canção de gratidão foi emoldurada e pendurada no centro do auditório. Lee Min-chiu percebeu que essa turma não era de gente boa apenas de palavras. Não importava se a identidade dele era de familiar ou de outra pessoa, até conseguir sair. Enquanto isso, Jian Yushin foi levado por Jushimin para um monte. De lá, ele conseguia ver toda a visão do centro de reabilitação. Jian Yushin perguntou se ele realmente achava que o centro de reabilitação era o inferno. Jushimin disse que o inferno era melhor do que aquele lugar. Aquele lugar não era para humanos. Ele frequentemente tinha pesadelos com o que acontecia lá todos os dias, a ponto de agora ele não conseguir dormir sem tomar uma grande quantidade de pílulas para dormir. E disse que vendo Jian Yushin assim, ele realmente se importava com seu status. Jian Yushin disse que era o último desejo de sua mãe antes de morrer. Esperava que ele sempre protegesse. Mas no final, ele não conseguiu fazer isso. É por isso que ele veio procurar Jushimin. Ele tinha que fazer algo cedo, senão seria tarde demais. E entre aqueles que foram libertados do centro de reabilitação, apenas Jushimin parecia não ter mudado em nada. Apenas o gigante parece não ter mudado nada. O cidadão gigante perguntou se ele sabia como tinha saído da instituição de reabilitação. 577 Jian Yushin perguntou apressadamente: então há uma maneira. 578 Como você saiu de lá em segurança? 579 No segundo seguinte, o cidadão gigante fez uma cara de idiota. 580 Então disse que ele fingiu ser um idiota assim. 581 Jian Yushin pensou que ele estava brincando. 582 Ele disse insatisfeitentemente para ele levar as coisas a sério e parar de brincar. 583 Mas o futuro cidadão gigante afastou o cabelo. 584 Uma cicatriz claramente queimada na bunda. 585 Vendo esta cena, o medo de Jian Yushin aumentou instantaneamente. 586 Aquele é o local de encontro de todos os loucos de ponta do país. 587 Um momento de impulso levou a um conflito. 588 Quem imaginaria que eles colocariam a cabeça de alguém em uma panela de óleo? 589 É com aquela aparência que acabei de mostrar, eles me deixaram sair mais cedo. 590 Ouvindo isso, Jian Yushin baixou a cabeça e chorou incessantemente. 591 Mas o cidadão gigante disse a ele para não ter pena de si mesmo, ou ele o mataria. 592 Então disse que você perguntou o que a marca significava. 593 Isso é depois que todos eles chegam ao campo de treinamento masculino e feminino.
594 Os criminosos juvenis determinarão seus níveis com base em seus crimes. 595 Em seguida, a alocação de quartos será baseada nesses níveis. 596 Por exemplo, o quarto 1 é para casos simples de crimes violentos. 597 O quarto 2 é para casos relacionados a drogas. 598 O quarto 4 é para casos de roubo e fraude. 599 Como referência, o quarto B onde ele estava antes era para agressão. 600 É de acordo com o que Jian Yushin perguntou apressadamente, então ainda havia uma maneira. Como você conseguiu sair de lá são e salvo? No segundo seguinte, o gigante fez um olhar de idiota. E disse que ele fez isso fingindo ser um idiota. Jian Yushin achou que ele estava brincando. Chamou-o com insatisfação para que levasse a sério, para de brincar. Mas o futuro cidadão gigante levantou o cabelo. Cicatrizes de queimaduras insatisfeitas nas nádegas. Vendo essa cena, os olhos de Jian Yushin se arregalaram instantaneamente. Aquele é o ponto de encontro de todos os loucos de elite do país. Um momento de impulso levou ao conflito. Quem imaginaria que eles colocariam a cabeça de uma pessoa em uma panela de óleo? E com a aparência que acabamos de ter, eles me fizeram sair mais cedo. Ao ouvir isso, Jian Yushin baixou a cabeça e chorou sem parar. Mas o residente disse para não ter pena dele, senão ele o mataria. Depois disse que você perguntou o que significava a marcação. Isso é depois que todos eles chegarem aos campos de treinamento masculino e feminino. Os infratores juvenis serão classificados de acordo com seus crimes. Em seguida, a atribuição de quartos será baseada nessas classificações. Por exemplo, o quarto 1 é para casos de crimes violentos simples. O quarto 2 é para casos relacionados a drogas. O quarto 4 é para casos de roubo e fraude. Como referência, o quarto B em que ele estava antes era para agressão. E de acordo com o que Jian Yushin disse, então seu irmão Li mentiu definitivamente ama o quarto. Porque este nível de sala é um ponto de encontro de criminosos cruéis. Todos são adolescentes que entraram por acusações de assassinato. Assim que Li mentiu entrou na sala, ele atraiu o olhar feroz deles. Ele entendeu que era um confronto, então ele não podia recuar. Nesse momento, um dos criminosos falou de repente. Que desgraçado não sabe se apresentar. Ele esfregou as mãos e perguntou a Li Mentiu de onde ele veio. E por que ele veio aqui? Li Mentiu respondeu que veio do orfanato e estudava no ensino médio Shenle. Mal as palavras saíram, e os veteranos riram sarcasticamente. Eles disseram sarcasticamente que era mais um garoto da escola de elite que veio para cá. Um veterano até disse que conhecia um par de pessoas quando estava no ensino médio Shenle. Ele se lembrou que era um estudante do terceiro ano chamado Zhao Shangzu. Mas de repente um grito de calha a boca. Sou! Os veteranos imediatamente tremeram e suaram frio. Um veterano de cabelo comprido perguntou a Li Mentiu por que ele foi. Se você foi designado para esta sala, você deve ter causado algum problema. Com base na observação anterior, este de cabelo comprido deveria ser o chefe desta sala. Então Li Mentiu disse sem hesitar que foi por assassinato. Assim que isso foi dito, todos, exceto o veterano de cabelo comprido, arregalaram os olhos. Suor começou a brotar em seus rostos, dizendo que isso não poderia ser uma mentira. Mas essa reação estranha fez Li Mentiu pensar que talvez ele fosse o único a ter matado alguém. Eu pensei que eles me categorizariam com crimes semelhantes. Mas agora parece que assassinato é o mais grave aqui. A gravidade do crime regular parece estar ligada ao aumento do poder aqui. Na verdade, um veterano diz repentinamente ao homem de cabelo comprido, parece que nosso cachorrinho ainda tem que ser um novato. Esse tipo de Li Mentiu é um pouco selvagem. Será que aquele homem de cabelo comprido não é o chefe, é o mais novo aqui? Mas no segundo seguinte ele percebeu que estava errado. Ele não estava falando daquele veterano de cabelo comprido. Em vez disso, o cara de cabelo comprido estava usando branco, que estava sentado em suas nádegas como um banco. Ele é o mais novo aqui. O homem de cabelo comprido se levanta de repente e reclama, é realmente desconfortável sentar assim. O branco, que tinha acabado de dizer um pedido de desculpas frias após ouvir, foi repreendido por um veterano, acusando de começar a falar como um humano novamente. O branco impotente só podia emitir um guincho como um rato. Esta cena é exatamente a mesma que Li Mentiu experimentou antes. Se Xiao Gil for intimidado dentro ou fora. Então, neste momento, Li Mentiu secretamente tomou uma decisão. Se eles acham que podem intimidá-lo o tempo todo, ele prefere aceitar o fato de ser tratado como um assassino. Às 7 da noite, é a hora de sua reflexão.
O instrutor disse que as crianças criminosas têm que escrever artigos de autorreflexão por 10 dias todos os dias. Mas Li Mingqiu não sabe o que escrever. Afinal, ele não matou o valentão Huang Mao que o intimidava. De repente, um monte de papéis bateu na mesa de Li Mingqiu. 2 veteranos estavam jogando beisebol com os papéis de reflexão. Li Mingqiu perguntou-lhes curiosamente se eles não iriam escrever artigos de reflexão. O veterano disse que sua mãe se importava com essas coisas. De qualquer forma, nossos cachorros de estimação farão isso por nós. Ele já tinha escrito tudo. E acenou para Li Mingqiu, que também ficou quieto por um tempo e entregou tudo ao cachorro de estimação. Mas esse Bai Mao soltou 2 latidos da virilha. Com a permissão dos veteranos, ele expressou seu pedido para ir ao banheiro. Os 2 veteranos não o incomodaram mais e concordaram com o pedido. Mas quando Bai Mao estava prestes a fazer suas necessidades, um dos veteranos deu um chute na bunda dele. Ele disse que Bai Mao era agora apenas um cachorro, não um humano. Então ele deveria latir como um cachorro. Sob a supervisão dos 2 veteranos, Bai Mao não teve escolha a não ser obedecer. Às 8 da noite é o período do banho. Cada pessoa tem 3 minutos para tomar banho. Só se pode usar sabão e água. Mas o que Li Mingqiu não suportava era um pequeno pedaço de sabão ser compartilhado com 50 pessoas. Às 9 da noite é a hora da inspeção e chamada dos instrutores. Os veteranos e Li Mingqiu se apresentaram em ordem. Mas quando chegou a vez de Bai Mao, ele soltou um latido agudo e agudo. Não é preciso pensar para saber que isso veio das ameaças desse grupo de veteranos. Senão, seriam retaliados após o término da inspeção. E se o fizessem, seriam repreendidos pelos instrutores. Independentemente da escolha, Bai Mao não escaparia da punição. Mas Bai Mao também distinguia o peso das coisas. O anão era mais humano do que o tormento prolongado após a inspeção. 10 da noite, as luzes deveriam encerrar o dia. Neste momento, Li Mingqiu sentiu-se confuso e não conseguia dormir. Porque Huang Mao, que estava dormindo ao lado dele, estava chorando intermitentemente. Huang Mao, que era normalmente intimidado por todos. Para se livrar de sua posição mais baixa no quarto, a de um animal de estimação. Soco em Li Mingqiu, que corria, deu um soco. E ontem, ele era apenas um inútil que chorava encolhido debaixo das cobertas por ser intimidado. Os veteranos apenas achavam irritante que ele chorasse como um inútil. Huang Mao cobriu a boca imediatamente. Choramingando, ele emitiu sons de rato. Estando em uma instituição correcional, eles tinham que acordar muito cedo. 5:30 da manhã é a hora da limpeza e da revista de chamada. Às 6 horas, após a chamada, um funcionário virá entregar o café da manhã. À mesa, Li Mingqiu perguntou curioso. Por que não comemos no refeitório? O veterano careca disse a ele que, como haveria atividades ao ar livre à tarde, 692 eles comeriam dentro de casa hoje. 693 desta vez, os instrutores foram surpreendentemente humanitários e prepararam colheres para eles. 694 Li Mingqiu continuou perguntando onde os cães de estimação iam durante o horário das refeições. 695 Ao ouvir isso, os veteranos olharam coletivamente para baixo da mesa. 696 Foi então que Li Mingqiu percebeu. 697 A mesa que ele inexplicavelmente chutou era, na verdade, Huang Mao. 698 Li Mingqiu disse que ele deveria ter recebido comida quando estava trabalhando. 699 O veterano-chefe disse a ele para não se preocupar. 700 Eles cuidariam dele como amigos. 1150 Huang Mao disse carinhosamente que vomitar tudo deixaria fraco. 1151 com um sorriso, ele ofereceu um hambúrguer a Li Mingqiu. 1152 Ao mesmo tempo, disse para ele não contar a ninguém, senão eles viriam atrás dele. 1153 Vamos nos dedicar de corpo e alma e sermos bons amigos aqui. 1154 Não pense em mais nada. 1155 Li Mingqiu ficou momentaneamente sem saber o que fazer diante da bondade repentina. 1156 Mas enquanto ele estava na frente dele, isso se limitou apenas ao choque. 699 O veterano-chefe disse a ele para não se preocupar. 700 Eles cuidariam. Por isso, hoje ele comeu dentro de casa. E desta vez, os instrutores surpreendentemente os prepararam colheres de forma humanitária. Li Mingqiu continuou dizendo, onde o cachorrinho vai comer na hora das refeições? Os veteranos ouvindo isso olharam coletivamente para debaixo da mesa. Foi só então que Li Mingqiu percebeu que alguém. A mesa que foi inexplicavelmente deslocada era na verdade Huang Mao servindo de apoio.
Li Minchiu disse que ele também deveria receber comida enquanto trabalhava. O veterano careca disse para ele não se preocupar. 700 eles se preocuparão um com o outro como amigos. Eles cuidariam dele como amigos. Os veteranos ao lado concordaram, dizendo que era sem sentido. Onde mais você encontraria um amigo que o alimentasse pessoalmente? Diga lá, eles misturaram a comida que sobraram em sacos. Uma deliciosa ração de cachorro feita por um bom amigo apareceu. E esta era a refeição exclusiva do Bob. Embora Bai Mao resistisse internamente, mas por medo de ser espancado, ele só podia escolher se abaixar e comer como um cachorro. Eu acho que Li Minchiu virou a mesa naquele momento e gritou, não coma isso. Os veteranos ficaram confusos com a cena. Li Minchiu perguntou a Bai Mao, você realmente se considera um cachorrinho? Pelo contrário, a expressão de Bai Mao não mostrava expectativa ou redenção. Em vez disso, ele estava cheio de medo. A razão de tudo isso era este veterano de cabelos compridos, Zhu Xi. Ele convidou Li Minchiu para este lugar. Se você chegar tarde, terá que seguir estas regras. Se você não gosta disso, lute para se tornar um líder. Mas antes disso, você terá que derrotar Bai Mao Bob para ter qualificação. Porque quando o desafio é lançado, o nível de Bai Mao estará acima de Li Minchiu. Se Li Minchiu perder, ele se tornará um novo cachorrinho nesta sala. Li Minchiu amaldiçoou. Que sistema de classificação estúpido e jogo infantil. Mas perder para o atual Bai Mao, Wen Xinjun, o encarava como um lobo. Assim que Li Minchiu disse para eles pararem, o soco de Bai Mao atingiu seu rosto. Ele sabia que hoje poderia ser sua única chance de se livrar da identidade de cachorrinho. Então ele não podia perder. Vendo os veteranos que começaram a agir, gritaram um após o outro. Bom trabalho, Bob. Esta é a sua chance de se livrar da identidade de novato. E também lembrou Li Minchiu. Por que ele ainda não revida? Será que ele quer se tornar o novo cachorrinho? Li Minchiu também sabia que perder uma luta aqui significava cair no fundo do poço. Mas o comportamento de Huang Mao, que o batia e chorava ao mesmo tempo, realmente deixou Li Minchiu confuso. Por outro lado, Jian Yushin chegou ao orfanato. A diretora disse que ele se matricularia amanhã e já trouxe tudo o que precisava. Jian Yushin segurou um pacote embalado e disse que estava tudo arrumado. Isso é real para mim e para Minchiu. A diretora disse que os dois irmãos eram os maiores crianças problema do orfanato. Especialmente Yushin, que sempre batia em outras crianças. Eu já sabia que as crianças tinham medo de vir perto do orfanato. Jian Yushin disse que a mãe diretora o entendeu mal. Embora ele realmente brigasse com as crianças com frequência, o medo delas não era dele, mas de seu irmão Minchiu, porque ele é um lunático verdadeiramente aterrorizante. Quando ele enlouquece, ninguém pode detê-lo. Neste momento, Huang Mao disse desculpa chorando. Ao mesmo tempo, ele não mostrou misericórdia. Em seu coração, ele tinha apenas um objetivo, que era não ser como antes. Continuar sendo. Li Minchiu ajoelhou-se no chão, cobrindo a cabeça com as mãos. Os veteranos carecas, que antes o temiam por pensarem que ele era um assassino, mostraram a sua verdadeira face. Pareciam ter decidido que Li Minchiu já era um ninguém. E, em vez de simplesmente atacá-lo, quiseram provocá-lo. É por isso que os teus pais te abandonaram. Seu lixo fracassado, novo lixo. Assim que disse isto, o seu cabeça foi atingida por um soco. Um olhar branco e intenso. Como se algo tivesse desencadeado um mecanismo de autodestruição. Li Minchiu transformou-se completamente neste momento. Com apenas um soco, ele fez o veterano careca desmaiar. Todos os outros ficaram boquiabertos ao verem esta cena. Especialmente o jovem careca Wen Xianjun ficou paralisado no local. Tal como seu irmão Jian Yushin disse. Ele era o verdadeiro motivo de receio. Neste momento, Li Minchiu, enfurecido, tinha apenas um pensamento na mente. Transformar todos aqui em lixo. Eu disse que todos vocês se tornariam um novo lixo. Mas um veterano chutou-lhe as costas. Os 3 veteranos tinham agora unido forças. Transformar-nos a todos em lixo. Está louco? Caiu do muro. Este é o quarto do amor. Este lugar está cheio de pessoas que se acham muito importantes. Fomos muito tolerantes consigo. Porque você é uma panela descartada. Mas antes que pudesse terminar de falar, um desentupidor de vaso sanitário foi enfiado em sua boca. Nesse momento, Li Minchiu ficou ainda mais furioso porque o outro lado acionou novamente a palavra-chave. Rindo alto, ele o mandou se afastar. Então deu um soco no rosto do veterano.
Assentindo, o desentupidor de vaso sanitário foi quebrado em dois. Vendo isso, os outros dois veteranos também não puderam mais conter e avançaram. Um deles, um veterano orgulhoso, pensou que tinha vencido. Mas a cena do segundo seguinte os deixou petrificados. Li Mentiu pegou o desentupidor de vaso sanitário quebrado como arma. Seus olhos, como os de um louco, apontaram para ele. Os capangas ao redor começaram a aplaudir imediatamente. E o bajularam. E Jian Yushin estava ajoelhado ao lado naquele momento. Ele perguntou a Li Mentiu como ele tinha aquilo. Jian Yushin disse que, embora ainda fosse cedo, ele já queria se alistar no exército. A prioridade agora é resolver o problema dos jovens. Isso trará benefícios para o seu futuro. Ouvindo isso, Jian Yushin riu. Aquele que pensou em mim. Teve sua admissão na faculdade de medicina cancelada. Explique-me claramente, Jian Yushin. É por causa do seu irmão no centro de reabilitação. É por causa do seu irmão no centro de reabilitação. Mas mesmo que você se aliste agora, não há garantia de que será designado para a reabilitação de jovens. Li Mentiu e Jian Yushin disseram. Este é o motivo pelo qual ele veio pedir sua ajuda hoje. Se alguém pode fazer isso, seria o senhor, pai. Mas Jian Yushin disse porque ele deveria ajudá-lo a limpar a bagunça de seu irmão. Assim que Jian Yushin pensou que seu pai, ainda assim não ajudaria. Jian Yushin mudou de assunto. Disse que se ele se saísse bem no futuro, e fizesse seu pai se tornar presidente, não seria impossível. Vamos lá, faça seu pai se tornar presidente. Maldito Li Mentiu gritou para os veteranos como um lobo feroz. Vocês, seus inúteis, estão prontos para receber a punição. Mas no momento seguinte, o veterano que foi derrubado no chão, de repente se levantou e imobilizou Li Mentiu com as mãos. Este veterano careca desferiu um soco sem hesitar na cabeça de Li Mentiu. Com um soco, Li Mentiu parou instantaneamente. O veterano estava um pouco assustado, e se este cara estivesse morto? Os dois que começaram a brigar começaram a se culpar. Mal sabiam eles que tudo isso era uma farsa de Li Mentiu. Eles usaram a cabeça para atingir o veterano que os controlava. Em seguida, um chute no lado direito atingiu a virilha do veterano careca. Em um instante, Li Mentiu reverteu completamente a derrota. Nesse momento, Zhu Xixian se aproximou e disse que sua palavra gatilho deve ser mamãe. Ou você se sente com raiva por ter sido esquecido. Isso é de partir o coração. Sua mãe sabe? Seu filho abandonado se tornou um assassino. Assim que as palavras saíram, Li Mentiu avançou com a tampa do vaso sanitário, mas foi facilmente detido com uma mão por Zhu Xixian. Li Mentiu, com uma expressão feroz, disse para ele se desculpar rapidamente. A menos que você queira perder os olhos. Zhu Xixian perguntou confusamente por que ele deveria se desculpar. Você se desculpa porque sua mãe o abandonou. Ou você se desculpa porque cometeu o assassinato. Chega, vamos parar por aqui. Tudo bem, Zhu Xixian soltou sua mão e gritou. Não fui eu quem fez isso. Foi ele quem começou a briga. Então ele se virou e fez um gesto com as mãos na cabeça. Antes que Li Mentiu entendesse o que o outro estava dizendo, ele ficou atordoado ao ver 3 guardas correndo em sua direção com bastões. Inseto como você não deveria ter vindo causar problemas. E os outros alunos mais velhos estavam de mãos na cabeça, todos encostados na parede. Li Mentiu foi recebido com uma calorosa sessão de bastões. Zhu Xixian relatou que Li Mentiu empunhava esta arma e atacou as pessoas no quarto. Nesse processo, alguém ficou ferido por causa disso. Que ele escreveria os detalhes em um relatório e os entregaria ao instrutor Shu perguntando a eles: vocês não fizeram nada, foi tudo culpa dele? Todos responderam em uníssono que sim. O cão branco também respondeu depois de um tempo. Em seguida, Li Mentiu foi arrastado para a porta pelo instrutor como se estivesse em uma luta mortal. E o que o esperava era 15 dias de confinamento solitário. A cela de confinamento também é conhecida como sala de punição. Este lugar serve para isolar os agitadores por um tempo. Os dias passados aqui não contarão para o tempo total de detenção. Isso significa que Li Mentiu estendeu seu próprio prazo de detenção. Não só ele é vigiado o tempo todo por 24 horas, mas também deve manter a posição de joelhos até adormecer. O que o torna ainda mais desconfortável é que até a liberdade de seus membros é tirada. Só pode comer como um animal, com a boca. Só tem permissão para soltar as algemas ao ir à casa de banho. Mas há um problema terrível.
Ou seja, não há mictório. Tem que resolver com a torneira atrás de si. E após as 7 horas, também há tempo para reflexão. Mesmo em confinamento solitário, uma carta de arrependimento deve ser escrita. Desta vez, Lee Min-chiu escreveu 2 itens a mais do que antes. Mas ele escreveu tudo sobre as características dos alunos mais velhos da sala. Ele acha que todo mundo aqui tem problemas. Mas o maior problema está naquele de cabelo comprido e corpo como uma rocha. De qualquer forma, ele tem que derrotar essa decadência. Sem perceber, Lee Min-chiu adormeceu. Ele sonhou com coisas que aconteceram quando era criança. Ele e seu irmão estavam em frente a uma casa em chamas. Em seguida, ele acordou de repente, abraçando as lágrimas. Lee Min-chiu batia no chão com a cabeça, amaldiçoando o inferno. Talvez por causa do ambiente aqui. Fez com que as más memórias continuassem a aparecer em seus sonhos. Assim, Lee Min-chiu não ousou mais adormecer. Porque ele temia que se adormecesse, teria os mesmos pesadelos novamente. Em breve, os 15 dias de prisão terminaram. Lee Min-chiu voltou para o quarto designado. Ele encarou os alunos mais velhos com um olhar feroz, querendo explodir. Mas, para sua surpresa, os alunos mais velhos pediram desculpas com um sorriso, dizendo que sentiam muito e que tinham ido longe demais antes. Nunca mais o incomodaremos. A partir de agora, vamos conviver em harmonia. Vendo essa situação, Lee Min-chiu pensou que eles realmente tinham mudado. Mas quando ele estava prestes a aceitar suas desculpas, no segundo seguinte, o topo da cabeça de Lee Min-chiu sofreu um forte golpe. O competidor de pedra que atacou levantou uma perna e chutou a pessoa para longe. O bebê da minha mamãe. 2 veteranos seguiram de perto, controlando os braços e pernas de Lee Min-chiu, e encheram sua boca com meias fedorentas, para que ele não pudesse emitir nenhum som para chamar a atenção dos instrutores. Eles levantaram Lee Min-chiu de lado passo a passo. Eu disse antes que estou feliz que você queira tanto. Infelizmente, há caras mais ansiosos que querem te ver. Com isso dito, o veterano careca, Huang Mao, tirou suas roupas e continuou a se aproximar de Lee Min-chiu no banheiro. No momento em que Lee Min-chiu pensou que sua reputação estava em perigo, uma voz disse chega, e as ações desse grupo de veteranos pararam instantaneamente. O instrutor que chegou mais cedo disse: parece um novo guarda, mas não se meta onde não é chamado. Fizemos isso com permissão. Permissão de quem não importa. A punição de vocês será após. E este guarda aproximou-se lentamente, estendendo a mão para Lee Min-chiu. Lee Min-chiu olhou para cima e congelou no momento em que viu a pessoa. Porque essa pessoa era seu irmão mais velho, Jian Yushin. Jian Yushin sorriu para ele e disse: vamos para casa. Existe um mangá que possa mudar a perspectiva de jovens problemáticos depois de lê-lo? Se existir, então eu definitivamente recomendaria esta sala de aula de reabilitação. O autor, com um estilo de escrita único e uma trama frequente, sátira o crime na sociedade coreana. Alguns problemas dos adolescentes. Critica ainda mais a Coreia. As falhas da lei de proteção juvenil. Nenhuma palavra sobre educação apareceu em todo o texto, mas está constantemente educando os jovens sobre crime e violência. O início da história é um estrondo. Devido à Coreia, a taxa de criminalidade de adolescentes disparou. O novo presidente da Coreia, no primeiro dia após a posse de Lee Man-choo, revogou a lei de proteção juvenil. Promulgou um novo decreto chamado Lei de Educação para a Reabilitação, para reduzir a idade de adolescentes infratores. Receber penalidades leves se tornou coisa do passado, desde que envolva crime e problemas de bullying. Adolescentes, todos serão enviados para o Centro de Reabilitação e Educação, até que considerem que o jovem se arrependeu completamente. Só então serão libertados. O protagonista Lee Min-chiu foi enviado para o Centro de Reabilitação devido a uma condenação errônea por assassinato e outras infrações, e seu irmão Jian Yushin, para salvá-lo, abriu mão da admissão na Faculdade de Medicina e se alistou no exército antecipadamente. Com a ajuda de seu pai, Jian Yuan, entrou no centro de reabilitação onde Lee Min-chiu estava e se tornou um guarda. Enquanto isso, Lee Min-chiu, no dormitório, defendeu Huang Mao e foi intimidado pelos veteranos. Quando ele pensou que estava prestes a ser arruinado, seu irmão Jian Yushin, como guarda, apareceu de repente. Neste momento, Lee Min-chiu o ignorou diretamente e desferiu um soco forte no maxilar do líder veterano.
O que você estava tentando fazer abaixando as calças agora? Li Mentiu também sabia que o principal culpado não era o careca, mas sim o chefe da sala à sua frente, Zhu Xixian. Por isso, ele não hesitou e assumiu uma postura de combate, desafiando Zhu Xixian. Ao mesmo tempo, os outros 3 veteranos cercaram Jian Yuxin. Eles o pressionaram e disseram a Jian Yuxin: "Você parece muito jovem. Não parece ter tantos anos. Mas de qualquer forma, cada quarto tem suas próprias regras. E a existência dessa regra. Por que você também não obedece à regra deste quarto?" Jian Yuxin disse que vocês estão falando das regras de briga? Então parece que eu também preciso seguir as regras. Os alunos mais velhos mostraram sorrisos presunçosos. Então não volte atrás na sua palavra depois. Usando táticas de guarda para dividir. Jian Yuxin sorriu levemente, dizendo que ele sempre foi provocado por eles. E do outro lado, Li mentiu. Não importa o quão forte ele socasse. Ele não conseguia tocar em Zhu Xixian nem um pouco. Zhu Xixian zombou dele, dizendo que ele nem tinha força para se equilibrar. E ainda gritava ali. E aproveitando essa brecha, ele se virou para verificar a situação dos alunos mais velhos. Mas descobriu que Jian Yuxin, num instante, neutralizou a todos. Esses veteranos nem sequer tiveram chance de revidar. Enquanto ele estava confuso sem entender o que estava acontecendo, o ataque de Li Mentiu chegou. Com sua atenção dividida, ele sofreu um golpe feroz de Li Mentiu. Em seguida, Li Mentiu zombou dele com orgulho, gritando: "Você está brigando comigo, não tropece em tudo por aí." E Jian Yuxin, que apanhava. As veias em sua testa se destacaram ligeiramente. Ele pensou que Li Mentiu, que o havia repreendido antes, seria suficiente para assustar qualquer um. Mas agora ele decidiu pessoalmente dar uma lição severa a este sujeito. Deixe-o perceber qual é a verdadeira diferença de força. Você sabe por que o Bob se tornou o Bob? Não querendo perder, Li Mentiu levantou-se novamente e chutou, gritando que ele não se importava com o que o Bob dizia. Bob costumava ser o responsável pelo quarto aqui. Assim como você, não entende seu lugar e age imprudentemente. E Li Mentiu, que está apanhando naquele momento, entende claramente a diferença entre eles. Mas ele acredita que não pode perder tão facilmente. Então ele ergueu o punho novamente. Todos disseram que, nesta sala, você é o desgraçado mais lamentável. Mas o que o aguardava era um golpe forte e violento. Após este golpe, a sala ficou em silêncio mortal. Li Mentiu apenas sentiu que todo o seu corpo perdeu força, sua consciência ainda estava confusa. Mas em seu coração, ele ainda pensava: "Maldito seja! Fui espancado por aquele desgraçado que insultou minha mãe." Exceto por aquele ataque traiçoeiro. Ele nem sequer conseguiu acertá-lo uma vez. Mais importante ainda, toda vez que ele era espancado, Jian Yuxin estava presente. Jian Yuxin perguntou a Li Mentiu como ele se sentia, se ainda estava vivo. Mas Li Mentiu desmaiou diretamente. Jian Yuxin olhou para ele e suspirou com resignação. Em seguida, ele carregou o corpo inteiro de Li Mentiu. Os professores observaram enquanto se preparavam para sair. Eles perguntaram para onde ele estava levando Li Mentiu. "Ele quer aprender a lição." Jian Yuxin disse. "Claro, ele será trancado em uma cela de confinamento solitário. Ele perturbou a ordem e deve ser punido." Mas os professores disseram neste momento: "Você se saiu muito bem agora. Quer lutar comigo?" Jian Yuxin disse que se ele não quiser ser punido, que ele retire o que disse. "E mais uma coisa, por favor, não briguem." Isso foi o que sua irmã disse. Li Mentiu ficou atordoado com o que ouviu. E quando Li Mentiu acordou novamente, ele se viu novamente na sala de confinamento. Ele decidiu com ódio em seu coração que da próxima vez que voltasse para o quarto, tem que raspar todo o cabelo daquele Zhu Xixian. Depois, uma dor aguda o atingiu no estômago. Ele se agachou no vaso. Depois de terminar, descobriu que a torneira não jorrava água. Isso significava que depois de lavar as mãos, não conseguiria limpá-las. Mas então ele viu o papel toalha ao lado. Ele achou um pouco estranho. Desta vez, o confinamento não só permitia o uso de papel toalha, e nem mesmo mãos e pés foram amarrados. Foi quando ele percebeu que parecia ter esquecido algo importante. Lembrando-se de algo de repente, ele deu um soco, gritando para o espelho na porta: "Por que você está aqui? Você ficou louco?"
Em vez de ir para a faculdade de medicina, você veio a um lugar como este na universidade. Já que você tem o anel, seja obediente. E viva feliz para sempre. Por que você ainda age como herói para me salvar? Volte imediatamente. Quando você parou de se importar comigo, um assassino? Por que você arruinaria sua vida por um assassino? Jian Yushin disse calmamente. Não importa quem diga que você é um assassino. Eu acredito que você não matou ninguém, mentiu. Por que você é meu irmão? Depois disso, Jian Yushin explicou seu plano. Li mentiu só precisa se desenvolver como ele disse. Para poder sair daqui mais cedo. Enquanto ele não agisse como um idiota. Ele queria lutar contra aquele idiota que cresceu. Jian Yushin perguntou a ele, sabendo que perderia. Por que ele ainda lutaria contra ele? Li mentiu explicou que era porque aquele cara insultou sua mãe. Assim que ele terminou de falar, Jian Yushin ficou em silêncio por um momento. Então ele disse que podia suportar todo o resto. Mas não quem insultasse sua mãe. Então ele lutaria contra ele. Eu vou te ensinar a vencer, mas se você perder para aquele que insultou sua mãe, eu vou te matar com minhas próprias mãos. Ok, este é o conteúdo completo da edição de hoje do mangá. E também todos os capítulos que encontrei até agora. Se eu encontrar os próximos capítulos, continuarei a atualizá-los. Este mangá satiriza muito o crime, o comportamento psicológico e os problemas sociais de alguns adolescentes. Nos alerta para a importância do comportamento de jovens infratores. As consequências da tolerância são apenas a complacência. Embora o conteúdo do mangá contenha todo tipo de punição desumana e violência. Mas, no geral, se eu conseguir encontrar os próximos capítulos, ainda é uma obra que vale a pena ver. Para derrotar o chefe da máfia que insultou sua mãe, Jian Yushin formulou uma série de planos para Li Mentiu. Planos perfeitos e estratégias de combate. Mas quando os 15 dias de prisão solitária terminaram, diante de vários professores cruéis que o cercaram, Li Mentiu escolheu voluntariamente se tornar um capanga. Ele se posicionou no chão como um cachorro de estimação. E esta foi a primeira estratégia que eles discutiram durante os 15 dias. Eles planejaram. Após a tempestade, espere uma oportunidade de reviravolta decisiva. Assim, Li Mentiu se tornou o segundo boneco de marchar na sala. Suas costas eram usadas pelos professores como um tabuleiro de xadrez para jogar. Mas após apenas uma hora, Li Mentiu não aguentou mais. Ele se levantou abruptamente com raiva e gritou, assustando dois professores. Os professores o interrogaram severamente. Não quer mais ajudar o Bo agora? Você quer que nós reavaliemos sua classificação e ordem? Ao ouvir isso, Li Mentiu suou frio. Ele realmente queria dar uma surra nesse herói furioso diante dele agora. Mas ele tinha um acordo com o herói para aguentar mais 5 dias. 5 dias depois, mesmo o diretor Jian Yushin resolverá tudo neste quarto. Ao mesmo tempo, ele preparará o palco para a vingança de Li Mentiu. E tudo o que ele precisa fazer agora é continuar a suportar. Pensando nisso, Mentiu se levantou, usando o abdômen limpo como tabuleiro para eles começarem de novo. No segundo dia, ele já tinha aprendido a limpar como uma aranha. No terceiro dia, ele e o cabelo amarelo receberam a supervisão e reflexão dos professores. No quarto dia, ele não só conseguia urinar como um cão de estimação, como também podia comer a comida especial preparada pelos professores. Emitindo um grito de alvu, que delícia! Li Mentiu sabia que se conseguisse aguentar mais este dia, tudo estaria acabado. Mas a comida misturada desumana fê-lo vomitar no banheiro sem conseguir evitar. Cabelo amarelo disse atenciosamente que se ele vomitasse tudo, ficaria sem forças. Cabelo amarelo disse atenciosamente que se ele vomitasse tudo, ficaria sem forças. E ofereceu um envelope vermelho a Li Mentiu com um sorriso. E disse para ele não contar a mais ninguém, senão eles viriam causar problemas. Vamos nos dedicar ao máximo para sermos bons alunos aqui. E parar de pensar em outras coisas. Li Mentiu ficou um pouco sem saber como reagir a essa bondade repentina. Mas quando ele percebeu, o tempo só foi o suficiente para um susto. Mas muitas vezes o inesperado chega de repente neste momento. Durante a atividade ao ar livre na sala de esportes, os professores estavam jogando frisbee com Li Mentiu e 2 outros alunos. Mas enquanto perseguia o frisbee, Huang Mao acidentalmente esbarrou em alguém na sala de descanso. A pessoa atingida perguntou ferozmente ao cabelo loiro o que estava acontecendo. Será que ele queria brigar com eles? O cabelo loiro gaguejou, perguntando se eles queriam jogar frisbee juntos.
Enquanto isso, Li Mingqiu, que estava deitado preguiçosamente no chão, estava pensando em como Jian Yuxin conhecia sua irmã. Mas de repente um grito interrompeu seus pensamentos. Os 3 professores agressores perguntaram se o que estava no chão era o seu cachorro. Será que esse tipo de pessoa nem consegue cuidar do seu próprio cachorro? Será que foi de propósito, achando que a sala de agressão deles é muito suja? Vendo os professores com os membros da sua sala sendo espancados, e imediatamente arregaçou as mangas, exigindo que eles se desculpassem na hora. Se quiserem lutar, venham. Não temos medo. Mas neste momento, Zhu Xixian disse, esqueçam, não vamos complicar as coisas. Não é necessário criar conflito com o nosso Li Mingqiu. Ao ouvir isso, os professores agressores riram. Em seguida, um forte golpe atingiu a cabeça de Huang Mao. Seu Li Mingqiu me irrita muito. Vendo esta cena, os professores viraram a cabeça coletivamente. Fingiram não ver. Eles acharam que lutar com Huang Mao por causa de Li Mingqiu não vale a pena. Li Mingqiu perguntou se os guardas não se importavam com essas coisas. Os professores disseram que os guardas não se importavam com essas pequenas brigas. Geralmente os deixam resolver por si mesmos. Ao ouvir isso, Li Mingqiu ficou paralisado com uma cara sombria. Seu coração estava tomando uma decisão. De um lado, o lembrete gentil de Huang Mao naquele dia. Do outro lado, o acordo de seu plano com seu irmão. Finalmente, ele escolheu observar de braços cruzados e se virou. Huang Mao, os professores, enquanto batiam em Huang Mao, gritavam alto para eles. Cães de estimação de vocês são muito fáceis de espancar. Pode me emprestar por alguns dias para eu me divertir? E se um frisbee pousasse e batesse de repente na cara dele? O cabelo amarelo não teve tempo de reagir e caiu no chão instantaneamente. Os professores se viraram para ver quem os atacou. Mas todos ficaram chocados e boquiabertos. E essa pessoa era Li Mingqiu, que decidiu intervir. Vocês, bandidos, fizeram confusão lá fora e vieram para cá? Então vocês vão trazer os problemas que devem lá fora. Para causar aqui? Vocês também são um bando de inúteis aqui. Um clã sem dignidade, sem orgulho. É por isso que vocês atacam os mais fracos. Assim que Li Mingqiu ia ajudar Huang Mao a se levantar, Xixi se aproximou naquele momento. Eu disse para não se intrometer. Você não entende o que estou dizendo? Ao mesmo tempo, Rufa avançou e os professores também vieram e agarraram os ombros de Xixi. O que vocês querem dizer? Devo ir contar ao nosso chefe? Dizendo que vocês estão declarando guerra a nós. Lute primeiro. Mas vá em frente. Mas antes disso, preciso resolver assuntos internos. E os delinquentes que ouviram que ia haver briga imediatamente cercaram os dois para assistir. Li Mingqiu sabia que a primeira promessa tinha sido quebrada. Mas ele cumpriria a outra promessa. Nesse momento, Jian Yuxin amarrou o cabelo e perguntou a Li Mingqiu se ele queria apanhar outra vez. Li Mingqiu, destemido, perguntou se ele queria lutar. Quem vencer será o chefe deste quarto. E neste momento, Jian Yuxin, que está na sala de aula, já resolveu todos os assuntos. As crianças na instituição de reabilitação são todas menores de idade. Portanto, em determinados horários todas as semanas, elas são programadas para aprender cursos básicos. E todos os poderes durante as aulas pertencerão ao administrador da sala de aula. Em suma, não importa o que aconteça durante as aulas básicas. O administrador terá a palavra final. Jian Yuxin obteve formalmente a qualificação para se tornar administrador durante este período. E hoje Li Mingqiu vai derrotar Zhu Xixian e se tornar o novo senhor do quarto. O palco do duelo entre os dois em seu plano seria um pequeno espaço formado por algumas carteiras. Jian Yuxin olhou para o relógio. Já era hora, porque o protagonista ainda não explodiu em poder. Nesse momento, um barulho lá fora chamou sua atenção. Ele olhou atentamente e descobriu que o duelo entre os dois já havia começado. Jian Yuxin suspirou impotente ao assistir à cena. Em seguida, ele subiu na janela e gritou para baixo. Li Mingqiu, você é realmente um bastardo. Embora durante os 15 dias de confinamento, Jian Yuxin ensina Li Mingqiu o mesmo conjunto de golpes repetidamente todos os dias. O primeiro passo é um uppercut. O segundo passo é um cruzado. O terceiro passo é um uppercut. O quarto passo é um chute baixo. Uma série de chutes. O chute frontal e o giro criam uma pequena perturbação em um espaço confinado. A última técnica é um soco reto para finalizar. Mas Jian Yuxin sabe que isso não é suficiente para derrotar Zhu Xixian.
embora Justicia não tenha treinamento. Isso já é impressionante sem esse tipo de habilidade. Mas aos olhos de Jian Yushin, os movimentos do oponente eram chamativos, mas sem substância, e sem fluidez entre as técnicas. Desde que Li Minxiu aprenda esta combinação de ataques em 15 dias. Assim que Li Minxiu conseguir isso, seu ataque combinado definitivamente quebrará a situação, como uma flecha de funda. Mas agora Li Minxiu arruinou todo o plano. Jian Yushin desceu correndo as escadas naquele momento, vendo que seu irmão, como sempre, não obedecia. Quando ele chegou, os valentões estavam cercando a pessoa, tornando impossível para ele ver a situação no campo. Então, de que plano podemos falar agora? Ele só podia usar sua posição para acabar com essa luta. Mas neste momento, um grão de pipoca voou em sua direção. O diretor o questionou sobre o que ele estava fazendo. Porque ele estava arruinando a minha diversão. Vendo que era o diretor, Jian Yushin imediatamente interveio com uma pergunta. Disse que era o novo guarda, Jian Yushin. Essas crianças estavam brigando. Então ele estava se preparando para detê-los. O diretor o questiona porque ele o impediu. Você nunca assistiu a programas de sobrevivência na natureza? Sabe, aqueles programas de vida selvagem estrangeiros. Suponha que, em um programa desses, uma cobra selvagem tentasse comer um rato. Que ação a equipe de produção tomaria? Claro, nada. Porque a cobra é parte da ordem natural, assim como o rato. Portanto, não devemos interferir em suas lutas, devemos respeitar a ordem natural. E ver os outros a lutar é bastante interessante. Vendo o diretor em fúria, Jian Yushin sabe que a única coisa que ele pode fazer agora é obedecer às regras. Punetazos golpeando o rosto. Como o irmão disse, se não houver força, com apenas combinações de golpes, ele não seria capaz de atingir o oponente. A disparidade de força entre os dois faz com que Li Minxiu atualmente só possa depender de combinações de golpes para atacar. Mas um corpo vazio sem alma é afinal um esforço inútil. A tragédia é que ele aproveitou a oportunidade primeiro e o chutou para longe. Diante de Li Minxiu vindo de várias direções, uma multidão como um cavalo. Jian Yushin, vendo esta situação, suspirou com um olhar abatido. Em seu coração, ele só esperava que seu irmão pudesse desistir mais cedo. E depois ele pensaria em um plano para virar o jogo. Neste momento, Li Minxiu, que foi jogado na multidão, sentiu uma dor aguda no joelho. Ele sabia que se isso continuasse, ele certamente perderia como da última vez. Para evitar se machucar mais, em seu coração, começou a surgir a ideia de se render. Com uma mão, ele empurrou Li Minxiu para fora. Um grupo de veteranos gritou para ele. Seu idiota, do que você está congelado? Vá lutar de volta rapidamente. Se você desistir agora, terá que acertar as contas conosco. Com as mãos nos bolsos, o imponente professor Xian no momento também perguntou o que esse idiota estava fazendo. Ele está procurando a mãe dele? Ao ouvir isso, Li Minxiu riu. Um plano já havia se formado em sua mente. Zhu Xian perguntou por que ele estava rindo. Li Minxiu disse que não era nada. Apenas que ele parecia ter encontrado uma maneira de se vingar de você. Vendo os dois retornando ao círculo interno, eles começaram a discutir novamente. Zhu Xian bocejou e disse que o tempo de caminhada havia terminado. Li Minxiu esticou um pouco os músculos. Então ele disse sim, acho que devemos resolver isso entre nós. Embora agora ele já soubesse como dar um golpe combinado. Mas como atrair Zhu Xian para a luta mortal era um problema. Jian Yushin havia discutido com ele antes. Com a força atual de Li Minxiu, ele não conseguiria forçá-lo para um canto ativamente. A única maneira era irritar Zhu Xixian. Fazer com que ele atacasse ativamente para se aproximar do canto onde ele estava. E Jian Yushin contou a Li Minxiu um experimento 100% garantido para irritar Zhu Xixian. Li Minxiu então gritou para Zhu Xixian com um ar de quem pode fazer o que quiser. O que você acha da aparência de Zhu Xixian? Assim que as palavras saíram, Zhu Xixian ficou furioso. Sem hesitar, ele socou Li Minxiu, que estava perto da parede humana. Como esperado, o método funcionou. Antes que esse soco atingisse, Li Minxiu bloqueou antecipadamente com a palma da mão. Então, aproveitando a surpresa do oponente, ele agarrou sua cabeça. Finalmente, com um forte soco, ele o girou. A situação mudou instantaneamente. Parece que sua irmã é muito especial para você. Inicialmente, Zhu Xixian pensou que Li Minxiu acertá-lo foi apenas um ataque surpresa.
Mas quando ele tentou mover o corpo para se esquivar do próximo soco de Li Mingqiu, ele descobriu que seu corpo já estava sendo espremido pela multidão, impossibilitando ataques e contra-ataques eficazes, deixando que os punhos do oponente o atingissem repetidamente. Qualquer chance que ele tivesse de revidar seria impedida pela multidão atrás dele. Ele não tinha apoio para se libertar. Só então Zhu Xixian percebeu que parecia ter caído numa armadilha. Revidar e desviar eram impossíveis devido aos espectadores atrás dele. Se ele tentasse escapar da muralha humana, seria atingido pelos punhos de Li Mingqiu. Em suma, ele agora era um rato encurralado. A melhor maneira era erguer os braços para proteger a cabeça. Assim que Zhu Xixian percebeu uma oportunidade de revidar, mas foi atingido na perna por um chute lateral de Li Mingqiu. Neste momento, Li Mingqiu continuou a desferir golpes combinados contra o oponente, liberando toda a frustração dos últimos meses. Mesmo que o adversário estivesse prestes a desabar, ele sabia que não podia parar seus ataques. Não podia dar ao oponente uma chance de respirar. Os ataques de defesa e contra-ataque atingiram continuamente todas as partes do corpo de Zhu Xixian. Zhu Xixian, cuja visão começou a embaçar, percebeu que não podia mais resistir. Se ele não acertasse o oponente no próximo golpe, estaria acabado. Neste momento, seus ataques eram lentos e fracos como lesmas. O segundo perdeu a chance de dar a volta por cima. Eu te avisei para não insultar minha mãe. Só de pensar nisso me irrita. Neste momento, vendo Li Mingqiu se recuperando, a multidão estava empolvorosa. E Li Mingqiu, como se tivesse tomado um energético, continuava desabafando soco após soco. Se você não sabe a situação, não fale mal da mãe de ninguém. Só quando o último soco errou o alvo, ele percebeu que o Zhu Xixian já estava completamente atordoado. E no momento em que viram o Zhu Xixian cair, todos ficaram chocados. Os 3 veteranos da sala sentiram um calafrio de medo. A queda de Zhu Xixian significou que Li Mingqiu se tornou o novo líder da cela. Nesse momento, Li Mingqiu, já exausto, ainda estava na cela. Ele não entendia por que o outro lado, mesmo caindo, não se desculpava com sua mãe. Mas, de repente, os valentões em grupo se moveram, abrindo um caminho. Nesse momento, o diretor, liderando um grupo de guardas, aproximou-se dele. Eu pensei que você não ia conseguir vencer, mas quem diria que você realmente venceria? Olhando assim, o reino animal é bem interessante. O rato conseguiu vencer, dizendo. Enquanto Li Mingqiu, ofegante, não entendia o que o outro dizia. O diretor se aproximou de seu ouvido de repente. Ratos realmente são ratos. Tão cheio de truques até na hora de lutar. Li Mingqiu, ouvindo isso, só ousou responder com a voz de um rato. Neste momento, Jian Yuxin, com tristeza e espanto, perguntou: como o diretor vai lidar com ele? O diretor respondeu que o jogaria na sala de castigo, ou algo assim. Ao ouvir a ordem, Jian Yuxin começou a agir decisivamente. Ao se aproximar de Li Mingqiu novamente. Mas felizmente, completou sem perigo após o susto. Em seguida, é hora de entrar na segunda fase do plano. Um dia depois, em algum lugar em uma parede, a corda vibracional colossal perguntou então ele foi trancado na sala de isolamento no final. Jian Yuxin disse: sinto muito, as coisas saíram do controle. Não fazia parte do plano. Mas a corda vibracional colossal disse para ele não correr por aí. Porque neste momento Jian Yuxin estava sendo usado como uma motocicleta humana. Jian Yuxin perguntou se ele precisava manter essa pose. É muito difícil. A corda vibracional colossal disse que já estava desenhado. Talvez essa obra o permita ingressar na escola de artes como o primeiro colocado. Mas quando Jian Yuxin viu, ele não sentiu raiva alguma. Que diabos isso tem a ver com arte? E o que estava sendo dito era sobre ele. Depois de uma conversa fiada, Zhu Xixian lembrou Jian Yuxin que seu irmão poderia estar em apuros. Por que Li Mingqiu se meteu com o pessoal do grupo de intimidação? Ele era membro do grupo de intimidação da ala feminina quando estava no centro de reabilitação. Portanto, eles ocasionalmente interagiam com o pessoal do grupo de intimidação da ala sul. Em sua memória, o grupo de intimidação do Distrito Sul é um bando muito unido. Se você incomodar um deles, eles virão incomodar você um por um. E há uma pessoa a quem você deve prestar atenção especial. Esse é o líder do grupo de intimidação, Zhang Doubao. E foi precisamente com ele que Li Mingqiu se deparou ao ir buscar comida. Ele despejou o acompanhamento no prato de Li Mingqiu, dizendo que era mais do que o suficiente.
Mas logo o líquido do acompanhamento encheu todo o prato. Li Mintiu disse insatisfeito que era demais. Mas Andoubal disse que era normal. Afinal, você provocou o pessoal do nosso grupo Qixi. O antigo Lu Ji, o rei mais forte da sala da prisão derrotado pelo policial de Nanhai. Tornou-se assim o novo rei de uma sala. Mas no dia do duelo, por ter defendido Bai Mao, ele provocou membros do grupo Qixi. Ao ser interrogado pelo líder do grupo Shenxi, Zhang Baodou, ao passar, Li Mintiu escolheu fingir-se de tolo. Ele endireitou o olhar aterrorizado e disse, você tem tanta certeza de que sou eu? Ao ouvir isso, Zhang Baodou, envergonhado, perguntou-lhe, você não é Li Mintiu? Li Mintiu disse que realmente se chamava assim. Mas talvez fosse outra pessoa com o mesmo nome. Afinal, meu nome é bastante comum. Zhang Baodou, percebendo que havia se enganado, virou-se para que seus subordinados se certificassem antes de provocá-lo. Mas este subordinado apontou para Li Mintiu e gritou, é ele, com certeza. Li Mintiu, no entanto, já tinha fugido da sala. Enquanto corria, ele se parabenizou por ter sido inteligente e evitado o perigo. Ao mesmo tempo, uma cúpula de vários líderes supremos da Coreia do Sul estava em andamento. Um encontro entre 3 representantes de diferentes partidos políticos e o presidente Amenjo, para que deixassem de lado as disputas partidárias e se concentrassem em fornecer sugestões práticas para o interesse público. E a mãe de Jian Yushin é uma delas. O presidente Amanchu diz a Jian Yushin, faz muito tempo que não nos vemos. Éramos até rivais durante a campanha presidencial. Mas agora, pelo bem do país, você deve ser meu subordinado e trabalhar duro. Dizendo isso, ele bateu na bunda de Jian Yushin. As câmeras dos repórteres piscavam continuamente, registrando este momento marcante. Jian Yushin ficou um pouco atordoado. Esse cara realmente bateu na sua bunda agora. E isso na frente de toda a nação. Assim, Jian Yushin ficou exposto instantaneamente no local. A cabeçada de um repórter atingiu diretamente o rosto de Yan Manchu. Infelizmente, isso só aconteceu após o fim da cúpula. Ele descarregou sua raiva em uma foto de Yan Manchu dentro de um saco de areia. Depois de desabafar, ele disse furiosamente à pessoa atrás dele. Seu pai está sofrendo essa humilhação. Que pensamentos você tem sobre isso? E essa pessoa era Jian Yushin. Jian Yushin disse que derrubar o presidente Yan Manchu seria mais fácil do que ele imaginava. O que precisamos fazer é destruir suas bases políticas, o Centro de Reabilitação Juvenil. Ou seja, o Instituto de Reforma e Educação. Jian Yuan disse que isso estava incorreto. Sabe por que eu mandei para lá? Até onde você chegou? Jian Yushin disse que, com base no que ele viu no Centro de Reabilitação recentemente, ele viu com clareza que aquele não era o tipo de instituição que o presidente estava a convencer o público a apoiar. Eles forçavam as crianças a usar violência umas contra as outras. E todo tipo de abuso era desenfreado. Eles até deliberadamente ignoravam brigas entre crianças. Só para se divertir. Ficou provado que aquele lugar não serve para reformar jovens problemáticos. Sabe por que eu mandei para lá? Mas sim, construiu um verdadeiro inferno em nome disso. Jian Yuan, com uma tecnologia eloquente, bateu palmas alegremente e disse. Então, este centro de reabilitação é a fraqueza de Yan Manchu. Jian Yushin disse que sim. Contanto que o que Jian Yuan disse seja vazado para a mídia, será o suficiente para derrubar Yan Manchu. Mas o pessoal de logística disse que ele está muito ansioso. Isso por si só ainda é muito pouco. No final, os jovens estão mais irritados. As vítimas só querem que eles sofram um pouco, certo? E quanto à questão dos direitos humanos, basta prometer melhorias no futuro. Essa denúncia vai resolver o problema. Então você precisa extrair materiais mais pesados lá de dentro. E hoje o Centro de Reabilitação preparou um treinamento de caranguejo para este grupo de adolescentes infratores. Todos devem rastejar com o corpo distorcido como um caranguejo. Este também é um dos prazeres que o diretor está desfrutando hoje. Li Mintiu neste momento encolheu o corpo, tremendo sem parar. Em seu coração, ele não pôde deixar de amaldiçoar baixinho. Que droga, quando isso vai acabar? Ele já está quase no limite. Nesse momento, um guarda caminhou subitamente até ele. Seus nervos ficaram imediatamente tensos e ele gritou caranguejo, caranguejo. Mas quando ele viu claramente o guarda, sentiu um alívio. Porque esse guarda era Jian Yushin, o irmão dele. Jian Yushin se aproximou dele e gritou, treinamento individual. Ao ouvir isso, Li Mintiu ficou extremamente feliz, pensando que seu irmão estava lhe dando atenção especial.
Mas o que o esperava era um tipo diferente de treinamento em estilo caranguejo. Apoiando-se na barriga, levantando todos os membros para cima. Jian Yushin explicou envergonhado que se ele lhe desse permissão especial, isso poderia causar insatisfação nos outros e suspeita do diretor. Ao ouvir isso, Li Mentiu acusou de não estar lhe causando problemas? Jian Yushin disse que o treinamento individual era para explicar o plano, a segunda edição. Este centro de reabilitação juvenil adota um sistema de pontos. Tarefas específicas estabelecidas por eles recebem pontos como recompensa. Violar as regras aqui resulta na dedução de pontos. Acumular 100 pontos de recompensa qualifica para revisão de liberdade condicional. Inversamente, quanto mais pontos deduzidos, mais a data da revisão é adiada. E os pontos atuais de Li Mentiu são menos 50. 2 vezes sozinho, o primeiro conflito em larga escala. Você nunca ganhou um único ponto de recompensa. Li Mentiu perguntou como ele poderia ganhar pontos. Jian Yushin tirou um formulário de inscrição. A maneira mais rápida para você ganhar muitos pontos agora é candidatar-se voluntariamente para ser um ajudante do grupo de gangues. Li Mentiu sabia que já havia provocado o líder do grupo de gangues. Ir agora para ser o ajudante deles é como ovelhas entrando na boca do tigre. Então ele rolou no chão dizendo que, mesmo que ficasse aqui para sempre, nunca iria para o grupo de gangues. As pessoas lá o matariam. Jian Yushin disse com um tom de resignação que tudo bem. Ele encontraria uma maneira que não fosse juntar-se ao grupo de gangues. Depois de uma tarde de treinamento intenso, Li Mentiu já estava exausto. Mas ele, que estava prestes a adormecer, foi incomodado pela barulheira ao redor e não conseguia dormir. Ele levantou o cobertor e questionou as pessoas ali dentro, se era preciso fazer barulho com a boca. E a origem do som eram 3 veteranos que viraram robôs de limpeza. Huang Mao, depois que Li Mentiu se tornou o chefe do quarto, também se livrou de ser intimidado. Os veteranos explicaram a ele que, se fizessem barulho, a eficiência do trabalho seria maior. E pediram para Li Mentiu apenas sentar, pois a limpeza seria concluída rapidamente. Li Mentiu apoiou o queixo no queixo, pensando que essa forma de ganhar pontos ainda não era muito boa. Afinal, limpar uma sala de aula só rendia 1 ponto. Para juntar 100 pontos, quanto tempo levaria para conseguir algo para beber? Nesse momento, 2 guardas abriram a porta da sala de aula de repente e perguntaram se a limpeza estava pronta. Li Mentiu respondeu que estava quase pronto. O guarda, ao ouvir isso, mandou-o prosseguir para o próximo local, porque alguém tinha solicitado horas de trabalho voluntário extras para ele. Naquele momento, Li Mentiu pensou que seu irmão Jian Yushin já havia encontrado outros arranjos para ele. Ele caminhou feliz em direção ao guarda. Mas quando chegou ao local designado, ele não conseguia ficar feliz de jeito nenhum. Porque o local para onde ele foi designado era a unidade de limpeza. Naquele momento, o coração de Li Mentiu estava cheio de amargura. Não tinham prometido não mandá-lo para a unidade de limpeza? Zandoubao sonhava em se tornar um chefe de topo na Coreia. Sua mão direita, após treinamento, não só é hábil em usar utensílios de cozinha de 3 quilos para monitorar, mas também pode facilmente virar ingredientes de 2 quilos. Sua mão esquerda especialmente para se adaptar a algumas fugas surpreendentes. E criticar sua culinária é o mesmo que insultar Zandoubao. Um grupo de jovens criminosos que vieram comer no refeitório apenas reclamou que está ruim. E receberam um olhar feroz dele. Mas Zandoubao sabia que sua paciência tinha um limite, afinal ele não podia fazer nada. Porque aqui não há ninguém que combine com sua habilidade culinária. Ou o fogo começava na panela e eles gritavam. Ou eles seguravam uma panela com líquido queimado e diziam que era um óleo especial que eles mesmos fizeram. E havia aquelas panelas de comida horrível. Olhando para aqueles ingredientes estragados, ele só podia suportar e deixá-los parar. Embora agora ele quisesse despedaçar todos eles. Mas eles eram, afinal, membros de sua equipe. Então, tudo que Zandoubao podia fazer era ser absolutamente paciente com eles. Mas Li Mentiu era diferente hoje, ele ofendeu sua equipe. Portanto, se as habilidades culinárias de Li Mentiu fossem como as dos outros, então ele teria uma razão para acertar as contas antigas e novas em nome da educação culinária. Ele não hesitou em levantar a frigideira de ferro e avançou contra Li Mentiu.